A vida, ela é uma jornada, ela não é um destino. E nos últimos 30 anos eu acumulei algumas lições muito importantes que transformaram a minha vida, que transformaram os meus negócios. Eu vou compartilhar com você durante os próximos minutos para que você acumule os aprendizados sem ter que acumular as cicatrizes. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou fundador da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 2 anos, nós já geramos mais de 150 milhões de reais para os nossos alunos, através da nossa metodologia de negócios, feita de nutricionista para nutricionista. E nesse episódio de hoje, nós temos um vídeo que não é sobre teoria. É sobre a união de teoria e prática. São 30 anos condensados dentro desse vídeo para que você absorva esses 30 insights poderosos e saia daqui executando. Nós temos um lema muito poderoso aqui na NSF de que o mundo ele é dos executores e das executoras. Então, se você sair desse vídeo com algum aprendizado que você vai levar para a sua vida, eu já estou com a minha missão cumprida, beleza? E caso você passe por isso, você pegue um grande insight, eu quero que você comente no YouTube ou no Spotify para que eu veja o seu comentário e eu entenda qual foi o insight que mais te marcou. Combinado? Então, se você tiver valor, se você realmente sentir que alguma dessas lições ressoou com você, não esquece de deixar o teu comentário. Fechou? Então vamos lá, direto para o nosso conteúdo. Primeiro grande insight, a primeira lição de vida desses últimos 30 anos é que a vida, ela de fato é uma jornada e não é um destino. É muito importante que nós estejamos sempre com um foco em quem nós estamos nos tornando durante o processo. Eu gosto muito de pensar que no empreendedorismo, que é um dos veículos mais poderosos que existe para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, nós temos uma grande oportunidade, não de ganhar dinheiro, não de mudar a vida das pessoas somente, mas de mudar quem nós somos. Eu acredito que o empreendedorismo ele é muito sobre quem nós nos tornamos durante o processo. Claro que é muito gostoso ganhar dinheiro, é muito gostoso ajudar os nossos pacientes, mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Mas eu acredito que, além de fazer o bem, de transformar as pessoas ao nosso redor, nós temos uma grande missão de construir nós mesmos. E isso é algo muito poderoso quando nós pensamos no empreendedorismo. Porque tudo que a gente vive, os desafios, os sucessos, os fracassos, as frustrações, os sonhos realizados, tudo isso vai construindo o maior ativo que nós possuímos, que somos nós mesmos. Então, quando você estiver vivendo os desafios do empreendedorismo, estiver diante de um grande obstáculo, lembre-se, esse obstáculo ele está ali para te tornar uma pessoa melhor. Eu não sei você, mas isso me conforta muito, porque quando eu estou passando os perrengues aqui na NSF, eu entendo que tudo que está acontecendo para que eu me torne uma pessoa melhor no futuro. E quando eu tiver que lidar com esses problemas novamente, eu vou estar muito mais preparado. Então, foco na caminhada, foco na jornada e não no resultado final. Muitas vezes você fica focando só naquele resultado final e fica frustrado por não estar conseguindo chegar lá. Só que é uma linha do tempo. Quanto mais tempo você estiver na jornada, mais conhecimento, mais aprendizado, mais bagagem você vai ter na sua mochila. E é sobre isso o empreendedorismo. Aproveitar a jornada e ir acumulando o máximo de aprendizados possíveis durante o processo. Isso traz uma reflexão de que nenhum investimento de tempo, de energia, de dinheiro que você faz em você é perdido. Porque no final você vai acumulando esses conhecimentos durante o processo e, claro, você vai se tornando um empresário, um empreendedor, uma pessoa cada vez melhor, certo? Então, primeiro grande insight, a vida não é um destino, é uma grande jornada. Segunda lição de vida, agora indo um pouco para o lado dos negócios, é que uma das mais poderosas habilidades que existe é a de vendas. Vender é algo que mudou completamente a minha vida, porque vender não é só você transacionar um produto em troca de dinheiro, é sobre você convencer uma outra pessoa a tomar uma atitude que é melhor para ela. Isso é muito poderoso. Eu gosto de brincar que vendas é uma meta skill, é uma habilidade meta, uma habilidade que influencia todas as outras. E eu pessoalmente aprendi a vender quando eu era adolescente, quando eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Meu pai na época fez todo o esforço para poder me levar para o intercâmbio, vendeu o carro que ele tinha. Eu fui para o intercâmbio e chegando lá eu ganhava $300 na época, que o dólar inclusive
era bem mais barato do que hoje, eu ganhava $300 para poder viver ali no meu mês no intercâmbio, comprar comida, comprar tudo que era necessário. Só que na época eu vi uma grande oportunidade de enviar produtos importados dos Estados Unidos para o Brasil e fazer ali algumas vendas. E uma coisa que foi muito interessante é que no final do intercâmbio eu estava enviando caixas com mais de 100, 150 óculos de sol, bermudas, roupas, enfim, tudo que envolve ali, né, os produtos que eu vendia na época. E eu acabei transformando esses $300 mensais em mais de 15, 20 mil dólares de resultado somente vendendo importados enquanto eu fazia um intercâmbio para os Estados Unidos. Então ali eu me descobri um pouco mais comerciante e o meu primeiro emprego foi como vendedor também de shopping, né? Então no final do ano o pessoal sempre contrata ali alguns auxiliares, algumas pessoas para poder apoiar naquele grande volume de final de ano. E aí eu fui contratado, né, por uma empresa de roupas, né, roupas de alto luxo, vamos dizer assim, só que eu era auxiliar, porque eles não contratavam vendedores que não tinham experiência. Então eu entrei como auxiliar e no final do período de Natal, depois de trabalhar muito ali em dezembro, quando foi em janeiro, demitiram todo mundo e me efetivaram como vendedor. Passei um ano vendendo nessa loja, me tornei o melhor vendedor da loja, inclusive na época ganhava um excelente salário para a minha idade. E eu aprendi ali como lidar nas negociações, como vender, como convencer a pessoa a tomar a decisão que é a melhor decisão para a vida dela. E olhando para o seu caso, que é nutricionista, profissional da saúde, vendas é a sua forma de transformar a vida do teu paciente. Vendas é a minha forma de transformar a sua vida. Então nós não devemos ter vergonha, muito pelo contrário, nós devemos construir, aperfeiçoar essa habilidade, porque é uma habilidade que ela influencia todo o resto. Eu gosto muito de pensar que a diferença entre ajuda e manipulação é somente a intenção que você coloca. Então, se você coloca uma intenção positiva na venda, você vai ter muito mais resultado e você vai ter uma habilidade que se transfere para todo o resto. Porque, por exemplo, o que é liderança se não vender as suas ideias para o seu time? Então, é muito importante que você absorva esse aprendizado e quebre agora mesmo essa crença de que vender é feio, ou de que você não sabe vender, de que você não tem o dom das vendas, porque isso não existe, tá? Vendas é algo que você constrói através de volume, através de quilometragem, de rodagem, beleza? Então vamos lá. Terceiro grande insight depois de que vendas é uma habilidade meta que influencia todas as outras. Terceiro grande aprendizado. Esse é um aprendizado de vida, tá? Aprendizado de vida que para mim transformou completamente a minha própria vida. Eu acredito que aquele clichê de que nós somos a soma das 5 pessoas com quem mais convivemos não é um clichê, é a mais pura verdade. O seu círculo social, ele molda quem você é. Se você hoje anda com pessoas que não te agregam, que não te fazem evoluir, você provavelmente vai diminuir a velocidade que você evolui, porque essas pessoas, elas têm o poder de te impulsionar ou de te puxar para trás. Então, sentar nas mesas certas é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer na sua vida. Você, como nutricionista, como profissional da saúde, sabe que o ambiente, ele é determinante para as nossas ações. O ambiente, ele define quais são as ações que nós vamos tomar. É muito mais fácil eu comer um chocolate que está aqui na minha mesa, olhando para mim, do que um chocolate que está escondido na gaveta. O ambiente, ele influencia. Mas e quando a gente traz isso para o nosso círculo social, para as pessoas com quem nós convivemos? Como que isso influencia na nossa vida? Pô, com certeza você já viveu aquele momento, ou já, tanto como a pessoa que parou de beber, por exemplo, ou parou de fazer alguma atitude que era muito incentivada no seu ciclo social, ou que conviveu com um amigo que parou de fazer alguma coisa assim. Então, o clássico, né? Na faculdade, todo mundo saindo para beber, curtir, etc. E aí você fala, não, então, a partir de agora eu quero me dedicar pro meu trabalho, pros meus estudos, eu quero me dedicar pro meu futuro. Eu vou começar a sair menos, eu vou começar a beber menos. E aí seus amigos começam a te zoar. Ah, então quer dizer que você ficou bom demais pra gente. Olha aí, não bebe mais, não sabe mais nem curtir. Então existem círculos sociais que eles muitas vezes prejudicam o momento de vida que nós estamos. Não que em uma temporada passada esses amigos não tenham sido incríveis, não tenham sido bons companheiros de festa, de curtição. Só que existem temporadas na vida que nós temos que mudar os nossos círculos sociais. E eu quero te dizer uma coisa do fundo do coração. Não tenha medo de mudar os seus amigos, de se levantar e sentar em outras mesas. Porque no final das contas, se você está em constante evolução, em constante progresso, é natural que você tenha que mudar o seu ciclo de amizade, porque muitas vezes os seus amigos não acompanham esse progresso. E quando eu digo progresso, não é progresso financeiro, não é progresso de carreira, não é progresso de nada disso. É progresso mental mesmo.
é o que você quer para sua vida e o que as pessoas ao seu redor querem para a vida delas. Porque invertendo agora a lógica, se você, por exemplo, quer se tornar um empreendedor, um empresário, quer aprender mais sobre relacionamento, quer aprender mais sobre esporte, você tem que mudar o seu ciclo e se relacionar com pessoas que mandam bem nessas áreas, que já fazem o que você quer fazer e já têm as características que você quer desenvolver. Essa é a melhor forma de você aprender e você crescer dentro da vida. É se cercando das pessoas certas, dentro, claro, da temporada de vida que você está vivendo agora. Porque nem sempre as pessoas do hoje serão as pessoas do amanhã. E tá tudo bem, porque no final, cada pessoa que passa pela nossa vida deixa o aprendizado, deixa um pedacinho dela dentro de nós e faz com que a gente aprenda coisas específicas com essa experiência, com essa vivência que a gente teve. Mas, muito cuidado para não acabar em um círculo de amizades que te faz ser uma pessoa que você não quer ser. Cuidado com isso e não tenha medo de mudar essas amizades, de viver novas experiências, de conhecer novas pessoas, porque isso muda o jogo, tá? Mudou o meu jogo, eu tenho certeza que vai mudar o seu também. Então, sente nas mesas certas, nem que você tenha que pagar por isso. Eu já tive que pagar para poder entrar em masterminds, em mentorias, fazer amizade naqueles grupos. E hoje, sinceramente, eu posso deixar de pagar esses grupos, eu vou continuar tendo essas amizades. Então é importante que você também esteja disposto a investir, não só nesses grupos que eu citei, mas em estar nos ambientes certos para poder você se relacionar com as pessoas que você quer se relacionar. Um outro conceito poderosíssimo, uma lição de vida para mim, é entender a diferença entre jogos finitos e jogos infinitos. Inclusive tem livros sobre isso, né? E é algo que me marcou muito. Porque quando você pensa em um jogo finito e em um jogo infinito, tem diferenças muito claras. Um jogo finito são jogos que têm números pré-estabelecidos de jogadores, você sabe quem são os jogadores, você sabe quais são as regras e você sabe como que ganha. Então o futebol, por exemplo, 22 jogadores, 90 minutos, quem fizer mais gol ganha. Simples, reto, direto. Meio e fim. Regras claras e jogadores claros. Já um jogo infinito, não. Você não sabe quem são os jogadores, o tempo é indeterminado, não existem regras claras e ganha quem permanece. Essa é uma distinção muito importante. E quando nós pensamos em jogos finitos e infinitos, tem formas diferentes de jogar cada um deles. Um jogo finito, um jogo de xadrez, um futebol, um vôlei, você tem um tempo específico restrito que você tem que ganhar. Você tem que fazer gol, você tem que melhorar ali o teu placar. Já no jogo infinito, não. O grande segredo do jogo infinito é permanecer jogando. Então os melhores jogos da vida, eles são infinitos. Quando você pensa, por exemplo, no casamento, eu não quero ganhar da Laís. Eu quero permanecer com a Laís. Quando eu penso na saúde, eu não quero ganhar a saúde. Eu quero permanecer saudável. E quando eu penso no empreendedorismo, não tem como ganhar no empreendedorismo. Você permanece empreendendo. E essa mentalidade dos jogos infinitos mudou muita coisa na minha cabeça. Porque quando você está achando que você tem que ganhar tudo, você acaba se frustrando. Mas no casamento, na saúde, no empreendedorismo, é sobre permanecer jogando. E as suas atitudes, elas mudam de querer ganhar o tempo todo para poder se tornar atitudes onde você quer permanecer, onde você está pensando como que eu me mantenho no jogo, como que eu aprendo, como que eu avanço, mas não necessariamente como que eu ganho, como que eu, enfim, conquisto ali alguma coisa que muitas vezes nos jogos finitos a gente consegue conquistar, que é a vitória, aquela coisa, né, putz, 10-0 aqui no jogo, ganhei. No jogo infinito não. Cada pequena vitória, ela é importante, mas o mais importante é permanecer no jogo. Eu gosto de pensar que num jogo infinito, se o segredo é permanecer, qual que é a única forma de você perder um jogo infinito? É desistindo, porque é um jogo que ele dura para sempre. E se você desiste do casamento, você perde. Se você desiste da sua saúde, você perde. Se você desiste da nutrição, do empreendedorismo, você perde. Então, o segredo é se manter caminhando independente de qualquer coisa, certo? Então esse foi mais uma lição, mais um insight muito poderoso que mudou minha vida mesmo. E eu acredito que essa mudança de mentalidade, ela é o suficiente para fazer com que você, ou que hoje talvez esteja patinando, sem ter muito resultado, consiga de fato aproveitar mais a jornada e se manter jogando no longo prazo, que é a coisa mais importante, tá? Um outro grande insight, uma lição que eu aprendi como nutricionista e depois reforcei essa lição aqui na Nutrição Sem Fronteiras, de que para ter sucesso nos negócios, a coisa mais importante
é fazer com que o teu cliente, o teu paciente, tenha resultados. Se você coloca o paciente no centro e faz com que o paciente esteja feliz, esteja indicando, esteja renovando, todo o resto fica muito mais fácil. Tem uma frase que eu adoro, do Naval Ravikant. Ele é um investidor anjo lá do Vale do Silício, é um cara que eu sou muito fã. Ele diz que você só foca em vendas porque não tem um bom marketing e só foca em marketing porque não tem um bom produto. Então o produto, ele impulsiona todo o resto. Se o teu produto é bom, se a tua consultoria premium gera resultado, conecta com o paciente vai renovar e vai indicar. Isso impulsiona todo o resto. Para que você vai ficar se dedicando a 1 milhão de conteúdos, estratégias de venda, se o produto não é bom? Se os clientes não estão satisfeitos, se o paciente não está sendo colocado como prioridade, não funciona e não vale a pena. Eu acredito que quando o paciente ele está no centro de tudo, você consegue ter muito mais resultados no teu negócio, porque isso impulsiona todo o resto. É uma daquelas coisas que você faz que torna todas as outras mais fáceis. Por isso que eu sempre começo com foco no cliente. Por isso que um dos 3 valores mais importantes aqui da NSF é cliente no comando, cliente no centro. E quando a gente coloca o nosso cliente como foco do nosso trabalho, todo o resto fica muito mais fácil. Inclusive, se você for observar dentro do nosso podcast, nas entrevistas que a gente faz com os nossos alunos mais avançados do Mastermind, você vai perceber que existe um padrão. Todos esses alunos têm uma obsessão com o resultado do paciente. Se você tem uma obsessão pelo resultado do seu paciente, você vai ter muito mais sucesso no mundo dos negócios. Porque a maioria das pessoas está focada em quê? Em produzir conteúdo, em vender, em fazer marketing. Esquece de olhar para dentro. Aqui na Nutrição Sem Fronteiras, nós falamos muito de faturamento, muito de resultado. Mas os nossos alunos que estão dentro dos nossos programas sabem que o verdadeiro jogo é colocar o paciente no centro. Quando nós colocamos o paciente no centro, nós colocamos a nutrição no topo. A gente aumenta o nosso faturamento, a gente aumenta o nosso resultado, aumenta o nosso ticket médio, aumenta o tempo de permanência que o paciente tem conosco e aí fica tudo muito mais fácil. Eu, como nutricionista, eu tive sucesso por causa disso. Eu não tinha centenas de milhares de seguidores. Se você for hoje lá no meu Instagram de Nutri, que eu deixo ele vivo até hoje, tem lá 6 mil, 7 mil seguidores. Eu nunca tive uma base gigantesca de audiência. Eu consegui construir o meu negócio saudável a partir do sucesso do meu paciente. Então, tem vários alunos nossos, alunos com 500 seguidores, como o Fábio, que fatura mais de 20 mil, alunos com 2.600 seguidores, como o Pedro, que fatura entre 50 e 100 mil, dependendo do mês. Não é seguidor o jogo, é você colocar o paciente no centro, entregar muito valor, fazer com que ele tenha resultado, com que ele se conecte, com que ele indique e com que ele renove. Fica tudo muito mais fácil. Então, se eu puder te dizer qual que é a habilidade mais importante para você ter sucesso como nutricionista, eu falei de vendas. Vendas é uma meta-habilidade para a vida, funciona para tudo. Até mesmo para poder convencer o teu paciente a fazer, o que é necessário para ele ter resultado. Mas cuidar do teu paciente tem que ser sempre a prioridade máxima. Acima das vendas, acima do marketing, acima da organização, acima do estudo, acima de tudo. Se eu colocar o teu paciente como a tua prioridade número 1, eu garanto que os seus resultados vão ser muito maiores. Mais uma lição muito poderosa que eu aprendi é que o trabalho, ele trabalha mais em mim do que eu trabalho no trabalho. O que é que essa frase significa? Significa que sempre que eu me dedico a trabalhar duro em um projeto e eu ultrapasso o que eu achava que era o meu limite, eu entendo que através do trabalho duro, através do volume, através da repetição, através do esforço diário, eu consigo chegar aonde eu quiser. E isso é algo muito interessante da gente entender, que quanto mais você trabalha duro em algo, mais você entende qual que é o teu verdadeiro potencial de construir coisas grandes. Se eu for ser bem honesto contigo, lá em 2021, quando a Laís começou a me estimular a dar mentorias individuais, eu não tinha confiança nenhuma. O que é que eu ia ensinar para outros nutricionistas se eu não era famoso, se eu não tinha nenhum tipo de status dentro da nutrição, se as pessoas não me conheciam? Como que eu iria ensinar sobre negócios para outros nutricionistas? Mas a Laís me estimulou, e como que eu consegui de fato ganhar essa confiança? Através do trabalho. Quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu ia entendendo o meu verdadeiro potencial, mais confiança eu ia ganhando. E é essa que é a verdadeira construção, quem nós nos tornamos durante o processo. Lembra que não é um destino, mas sim uma jornada? Isso faz parte da jornada, esse trabalho duro.
Eu acredito que o sucesso está escondido no trabalho entediante do dia a dia. É em você fazer 100 mensagens no direct, fazer 100 mensagens no social selling. É você entrar em contato com 200 pacientes ativos. É você fazer 15 dietas no mesmo dia. É esse tipo de trabalho duro que você vai aprendendo a entender qual que é a tua capacidade de trabalho. Porque muitas vezes a gente olha para o trabalho como algo negativo. Trabalho, aí já vem logo vários sentimentos negativos. Mas olha, eu vou te dizer que existe a lei do trabalho. E a lei do trabalho ela é universal. Todos nós viemos aqui para a vida para trabalhar de uma forma ou de outra. Servir aos nossos irmãos e irmãs. Servir ao nosso propósito aqui na Terra. E eu acredito que se você olha para isso de forma positiva, como sendo um veículo de transformação, um veículo que faz com que você chegue nos seus objetivos, mas também que te molda o teu caráter, molda quem você é, eu acredito que isso traz um novo significado para o trabalho. E é isso que eu vivo hoje. É isso que faz com que eu acorde todo dia antes do sol nascer, 4h30 da manhã, tenho uma rotina de trabalho de 4h30 até 7, 7h30, depois vou treinar, fazer exercício, depois entro em reuniões, fico o dia inteiro até 6, 7h30 da noite, e vou dormir. Essa é a minha rotina nessa temporada da minha vida. Eu tô super feliz porque o trabalho, ele não é sobre o dinheiro na conta, ele é sobre quem eu me torno. É sobre a jornada, não é sobre o destino. Então, se você puder fazer essa ressignificação do que é o trabalho para ti, eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe e muito mais rápido. Então, pensa nisso, tá? Um outro grande insight é que, olhando para o teu negócio, eu falei um pouco sobre colocar o paciente no centro, gerar resultado para ele. Só que eu acredito que um produto incrível, ele é construído na base de uma equação muito simples, que é promessas feitas e promessas cumpridas. Essa proporção é o que constrói o teu produto. Então, se você faz promessas para o teu paciente, se você faz promessas no teu marketing, na tua comunicação, você tem que cumprir essas promessas, porque promessas feitas e promessas cumpridas constroem a confiança do teu cliente no teu produto. E é exatamente esse o teu objetivo quando você está construindo um produto, a sua consultoria premium, a sua consultoria escalável, um desafio que você está montando. Qualquer produto que você esteja hoje vendendo como nutricionista, você tem que ter essa visão de que cada promessa que você faz tem que ser cumprida, porque são essas promessas que vão construindo a confiança naquele produto e na tua marca. Então, é sobre consistência. E um conselho que eu te dou, que é algo que inclusive eu venho falando há bastante tempo, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos amigos de Mastermind e outros empresários, que é prometer menos e entregar mais. Under promise, over delivery. Então eu falo sobre over delivery há muito tempo. Isso é algo que os nossos alunos já têm muito bem consolidado na mente, que é sempre entregar mais do que o esperado. Só que o problema é que o pessoal hoje faz promessas tão grandes que é difícil até entregar o que é esperado. Então entregar exatamente o que foi prometido já é um diferencial hoje em dia, porque a maioria promete tanto que não consegue entregar. Então a lógica está se invertendo. É prometer menos, mostrar mais e entregar mais do que foi prometido. Under promise, over delivery. Leva isso para tua casa, porque tu vai entender que o paciente, quando você promete algo, ele cria uma expectativa. E o teu papel é ir acima da expectativa, para que você construa uma relação de confiança que vai gerar indicações, que vai gerar também renovações, tá? E aí lembre-se, um bom produto impulsiona todo o resto. E para construir um bom produto, é foco no paciente, fazer promessas e cumprir promessas. Só. Simplificadamente, é isso. E vamos para mais um insight. E se você está até aqui comigo, fica ligado, porque os próximos insights eles serão os mais poderosos. E não esquece de deixar um comentário para poder eu saber qual foi o insight ou a lição que mais te marcou e o porquê que ela te marcou. Isso é muito importante porque me mostra o que realmente conectou com você, o que realmente ressoou com você com o seu momento, e eu quero muito saber como que eu pude agregar, beleza? Então não esquece, comenta aí. Então, próximo insight. Esse aqui, ele para mim tem um grande significado. A escolha do seu marido, da sua esposa, eu acredito que é a escolha mais importante que você vai fazer na vida. Eu não sei se você já viu aqueles gráficos de com quem nós passamos a nossa vida. Então, no início, a gente passa a nossa vida muito com a nossa família, né, nossos pais, depois com nossos colegas de escola, depois com nossos colegas de trabalho. Só que a pessoa com quem nós mais passamos tempo é o nosso marido, a nossa esposa. E vai desde o momento em que a gente conhece essa abençoada ou esse abençoado, até o momento em que a gente se separa no final da vida.
E essa escolha, ela é muito importante porque ela influencia todo o resto. A escolha do seu companheiro de vida é algo que você deveria colocar muita energia. Não é algo que você deve escolher de qualquer jeito, tomar decisão baseado em fatores que não são fatores como valores, propósito, missão. Eu acredito que a gente tem que tratar isso de uma forma muito racional e emocional ao mesmo tempo. Porque às vezes você está vivendo aquela paixão, como eu já vivi algumas delas e já me decepcionei muito. Se eu for entrar nesse assunto aqui, a gente vai chorar juntos, tá? Mas o ponto principal é o seguinte: quando você está vivendo a paixão, muitas vezes você não está vendo os defeitos, os desafios, os problemas que existem ali. E muitas vezes a gente consegue resolver esses problemas, tá? Mas é importante que você tenha clareza se aquela pessoa que está contigo hoje é a pessoa que você quer viver o resto da sua vida. Porque ela vai influenciar em muita coisa. Em vários aspectos do que você está vivendo hoje vão ser influenciados pela escolha do parceiro que você decidiu seguir o resto da sua vida. Então escolhe bem. Se eu puder te dar um conselho prático, faça uma lista com todas as características desse ser humaninho que você está procurando. O que ele tem que ter? Tem que ser uma pessoa que tem energia tal, tem objetivos de vida tal, que está buscando tal coisa. Faz esse desenho, porque isso é muito importante para que você consiga de fato encontrar a pessoa certa. E aí, se você encontrar, por exemplo, uma Laís, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito mais fácil do que se você tivesse tomado essa decisão sem ter muita consciência, sem ter muita clareza de quem que você procura. Então essa é a escolha mais importante da sua vida. Escolha bem, porque um bom marido, uma boa esposa que está ali do teu lado, que te apoia, que te ama, que te coloca para cima, isso é algo que, de verdade, não tem dinheiro que pague. É algo que vai influenciar em todas as áreas e aspectos da sua vida. Então, fica de olho nisso. Em breve, prometo que eu faço um episódio com a Laís, inclusive. Vou convidar ela aqui para o podcast só para a gente falar sobre esse assunto. Beleza? Se você quiser um episódio como esse, já manda uma mensagem também para que eu saiba que você realmente vê valor nesse tipo de conteúdo, falando sobre relacionamento, sobre empreendedorismo em casal. Depois me manda esse recado para poder saber se faz sentido ou não. Beleza? Então vamos para a próxima lição. 30 lições, 30 anos de vida. E essa lição é uma lição que ela mexe comigo. Eu acredito que no empreendedorismo, levando em consideração aquilo que eu disse agora há pouco, que é um jogo infinito, nós temos que ter uma característica muito importante para poder ir nesse jogo infinito de forma infinita, de fato. Que é uma característica, né, que talvez você já tenha desenvolvido, talvez não, que é a resiliência. Empreendedorismo não é fácil. Eu falo isso o tempo todo para os nossos alunos. Se você é profissional da saúde, nutricionista, você é um empresário, você é uma empresária. Queira você ou não. E como empresário, como empresária, tem uma característica muito importante que é a da resiliência. Porque, pensa comigo, é difícil demais, concorda? Você contrata estagiário, dá ruim. Você contrata um vendedor, a conversão cai. Você tenta mudar um processo e aí dá problema. Você contrata uma ferramenta nova e aí tem dificuldade de usar. Aí o paciente vem e pede reembolso, cancela. Aí o outro reclama. Não é fácil, não é fácil. Fora todas as outras coisas que não estão dentro do nosso controle, né? Então, você posta um conteúdo que era incrível e aí o engajamento tá ruim. Tem muitas coisas que influenciam o empreendedorismo e você precisa desenvolver essa habilidade. E eu acredito que realmente você precisa desenvolver essa habilidade, com essa palavra precisa, porque ela vai te manter no jogo. Vai te manter no jogo e é sobre permanecer, não é sobre vencer. Então desenvolver a resiliência é essencial. E como que a gente desenvolve resiliência? Vivendo e sobrevivendo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vive uma situação difícil e você se vê do outro lado, você vê que você sobreviveu e que aquilo que você viveu te transformou em alguém mais forte, você vai construindo essa habilidade de ser mais resiliente. Então, nunca desistir. Estar sempre disposto a se adaptar e a mudar para continuar evoluindo. E ter essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade de adaptação, essa mentalidade de progresso contínuo. Se você trouxer isso para a tua vida de empreendedor, de empreendedora, eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe. Então, o primeiro passo é entender que você vai levar socos na cara, chutes na barriga e outras violências da sua empresa. Mas mais importante é você respirar fundo e seguir firme, porque cada um desses golpes é para te fortalecer, é para que você se torne um empreendedor que você tem que se tornar para você conseguir gerar o impacto que você quer gerar no mundo, certo?
Então, no empreendedorismo, a resiliência é o músculo mais importante. Próxima grande lição. Muitas pessoas me perguntam, né? Pô, Samir, como que eu faço para poder me conectar com outras pessoas? Eu comecei a crescer o meu negócio, o meu círculo de amizades, ele foi se perdendo. E eu tô num momento um pouco solitário da minha vida. Existe um momento na carreira que você sobe o teu nível de mentalidade mesmo, não é nem dinheiro, mas mentalidade. Você começa a evoluir, buscar coisas novas, aprender, se desenvolver como pessoa, como ser humano. E às vezes os seus amigos não acompanham. E tem um momento onde os seus amigos do passado ficaram no passado, mas você ainda não ganhou status suficiente para poder fazer novas amizades com as pessoas que têm a mesma mentalidade que você. E para poder você conseguir criar esse networking, a forma mais fácil é você entregar valor, sendo humilde. E eu quero definir humildade aqui para vocês, porque às vezes a gente tem uma visão errada do que é humildade. Humildade não é sobre você se rebaixar, é sobre você achar menos de você. Na verdade, humildade é sobre você aumentar a percepção de valor do outro. É você colocar o outro no topo. E isso é algo muito poderoso para relacionamento, para network. Uma coisa que sempre me ajudou e que eu fazia de forma puramente espontânea, mas que hoje eu coloco intencionalidade, depois que eu aprendi essa lição, inclusive, é que a melhor forma de você ganhar status em um grupo é você sendo humilde e entregando muito valor. Então, se você quer hoje fazer novas amizades, se conectar com pessoas novas, criar um networking que talvez você não tenha, a forma mais rápida e fácil de você fazer isso é entregando muito valor. Então, para você ter ideia, hoje eu estou em vários masterminds, com vários grupos de mentoria, consultorias, enfim. E como que eu faço para poder me conectar com essas pessoas? Eu estou o tempo todo entregando valor para elas, fazendo com que as minhas habilidades, meus conhecimentos, as coisas em que eu sou bom, sejam transferidos para essas pessoas que eu estou me conectando. Então, quantas vezes eu já não entrei em call para poder ajudar na parte de produto, de comunidade, de CS, de acompanhamento, a parte de ofertas, de modelo de negócio, de outros empresários do mercado digital. Então, isso é muito importante, porque se eu puder contribuir com alguém, eu tenho certeza que isso vai fazer com que essa pessoa se conecte mais comigo. E daí surgiram grandes amizades, pessoas que eu viajo hoje, que eu curto, que a gente se conecta o tempo todo, conversa sempre por causa desse tipo de atitude. Esse tipo de atitude genuína de entregar valor para as pessoas que estão no mesmo círculo, que estão no mesmo grupo. Então, se você quiser ganhar status em um grupo, basta você entrar nele e começar a entregar muito valor para todo mundo. E aí a sacada é não esperar nada em troca, mas no dia que você quiser pedir um favor, que você precisar de uma ajuda, pode ter certeza que essas pessoas vão estar lá esperando para poder te ajudar. Que é exatamente o que acontece comigo e com a Laís. Nós entregamos tanto valor para os grupos que nós estamos hoje, que além de ter conquistado grandes amigos, também conquistamos pessoas que estão sempre dispostas a contribuir, a ajudar, a estar ali do nosso lado para dar qualquer apoio que a gente precisar, no momento que a gente precisar, porque quando eles precisaram, nós estivemos do lado para poder apoiar eles também. Então, olha dessa forma, se você quer criar status dentro de um grupo, quer fazer networking, não vai querendo sugar das pessoas, vai querendo entregar valor, porque quanto mais valor você entrega, maior vai ser o status que você tem dentro daquele grupo. Então essa é uma grande lição, porque networking, as pessoas com quem você se conecta têm grande poder de influência na sua vida, não só pessoal quanto profissional. E para você se conectar com essas pessoas, não tem nenhum modelo melhor do que entregando muito valor para elas. Uma outra grande lição, agora pensando um pouco no business, no marketing, na captação de novos clientes, é que durante muito tempo eu fiquei um pouco confuso em relação a quais são os canais que nós temos para adquirir novos clientes. Então é aquela coisa, né? São muitos funis de captação. Só que na Nutrição Sem Fronteiras nós ensinamos mais de 14 funis de captação. E aí eu comecei a refletir, pensar e estudar para poder entender como que eu poderia simplificar isso. Porque muitas vezes transferir conhecimento é sobre simplificar e não trazer mais complexidade para a coisa, né? Inclusive até um recado para você, profissional da saúde: cuidado com os jargões técnicos, cuidado com falar coisas de forma muito complicada para os seus pacientes e para os seus seguidores. É importante que você consiga transmitir o conhecimento de forma simples, para que a pessoa consiga de fato internalizar o que ela aprendeu. E quando a gente pensa nisso, eu olhando agora, né, para o assunto, que é captação de pacientes, captação de clientes, eu entendi que só existem 4 formas de você captar clientes. Se for simplificar, só tem 4 formas, que é você entrar em contato 1 para 1 com muitos conhecidos, que é basicamente o que chamamos de outbound, que é você entrar em contato com uma pessoa que você não conhece para poder se relacionar com ela e vender para ela no futuro. Tem 1 para 1 para conhecidos,
que é quando você faz o social selling. Então, pô, você está na academia e conversa com um aleatório, outbound. Você está num almoço de família e você vende pro seu primo, social selling. Você está no Instagram e recebe uma mensagem de um aleatório dizendo que vi seus conteúdos, é você mesmo que edita, eu sou editor de vídeo, outbound. Você está no Instagram, aí tem uma pessoa que você segue e te manda uma mensagem. E aí, também tudo bom? Nossa, vê aqui teus conteúdos. Social selling. Então, um para um. Uma pessoa falando com outra, conhecido ou desconhecido. Duas formas. E o outro lado é uma pessoa falando com muitas pessoas, conhecidas ou desconhecidas. Então é um para um, conhecido e desconhecido, um para muitos, conhecido e desconhecido. No para muitos conhecidos é o conteúdo orgânico. Se você está vendo esse conteúdo no YouTube, se você está escutando esse conteúdo no Spotify, talvez você esteja me conhecendo agora, mas a partir do momento que você começa a assistir, você me conhece, concorda? Você está recebendo uma mensagem minha de um para muitos conhecidos. Agora, se você está vendo um anúncio meu pela primeira vez, você está recebendo a mensagem de um desconhecido. Então, quando a gente olha para essas duas caixas, um para um e um para muitos, conhecidos, desconhecidos, a gente começa a entender que só existem 4 formas de captar pacientes e a gente tem que dedicar mais energia, tempo e dinheiro para uma dessas 4. E aí um conselho, foca em uma ou 2 por vez. Não tenta fazer tudo de uma vez. Vai naquelas estratégias que você se identifica mais e que trazem mais resultado. Então, se a gente for analisar, social selling, outbound, conteúdo orgânico e tráfego pago são as únicas 4 formas que você tem de trazer novos interessados para o teu mundo. Só que cada um desses 4 tem várias nuances e variações. Então, só no social selling, só no um para um conhecidos, que é o social selling, você pode fazer isso presencial, como eu brinquei, né, num almoço de família. Você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso no YouTube, você pode fazer isso no Twitter, você pode fazer isso no TikTok, você pode fazer isso onde quiser. E só no Instagram tem vários fluxos e estratégias de social selling, como fluxo de boas-vindas, fluxo de enquete, fluxo de visita sincera. Tem tantas estratégias dentro de cada um desses baldes. Mas sempre que você for pensar em captação de pacientes, pensa nesses 4, porque você vai ter clareza de qual é a estratégia que você deve colocar energia. Beleza? Próxima grande lição. E olha, essa lição, ela foi uma lição que foi muito importante para mim. Quando eu e a Laís, a gente estava na época da pandemia, a gente passou por alguns desafios, né? Desafios de casal mesmo, de relacionamento. E na época eu estudava muito, sempre gostei muito de estudar sobre negócios, de ler livros, de assistir podcasts, enfim, tudo que envolve ali o aprendizado do mundo dos negócios. E aí a Laís olhou pra mim e falou, cara, tu estuda tanto sobre negócios, por que tu não tá estudando sobre relacionamento? Por que tu não tá estudando sobre casamento? Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque quando ela falou isso foi um tapa na cara, né? E aí eu tive que realmente me dedicar a estudar sobre como ter um relacionamento saudável, como ter um casamento feliz. Isso foi uma coisa muito boa pra mim, muito importante. Porque existem muitos conhecimentos, livros, podcasts, artigos, estudos científicos sobre casamento, sobre relacionamento. Isso me trouxe uma visão muito importante de que toda habilidade, todo conhecimento que nós queremos adquirir, ele está no mundo. Tem muita informação no mundo. Basta você querer ir atrás dessa informação. Então, por exemplo, eu lembro que eu li um livro que ele me marcou muito. Recomendo muito que você leia também, que é Os Princípios de um Casamento de Sucesso, alguma coisa assim, que é do casal Gottman. Esse livro, ele mudou totalmente a minha mentalidade sobre como ter um relacionamento saudável. E isso é algo que eu recomendo que você também observe na sua própria vida. Quais são as características e habilidades que você precisa desenvolver nesse momento atual? Será que você precisa estudar sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre oratória, sobre produção de conteúdo, sobre funis de marketing, sobre vendas, sobre como fidelizar os seus pacientes, como contratar gente, como fazer a gestão? Independente do que você está buscando de conhecimento no momento, existe o conhecimento lá fora. Basta ir atrás. Só que muitas vezes nós ficamos estudando e buscando conhecimento nas coisas que nós gostamos de fazer, que são mais confortáveis. Só que muitas vezes o conhecimento e o aprendizado que você precisa está no desconforto. Está no desconfortável, que nem estava para mim quando eu levei esse tapa da Laís, esse tapa subjetivo, né? Então, reflita sobre isso. Quais são as habilidades e conhecimentos que, se você adquirisse hoje, iria influenciar na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Porque se você, por exemplo, hoje está com desafios no teu casamento, por que você não está estudando sobre isso? Se você está com desafios na parte espiritual, por que você não está estudando sobre isso? Se você está com desafios no teu negócio, por que você não está estudando sobre os desafios do teu negócio? Então, levar essa mentalidade para a vida foi muito importante para mim. E, claro, ter estudado sobre relacionamento e casamento foi extremamente importante para mim. Então,
essa cabeça, essa mentalidade de estar buscando conhecimento, estar buscando preencher esses quebras-cabeças que a gente tem de conhecimentos e habilidades, isso é muito poderoso e é um skill, né, que você leva para o resto da vida. Uma próxima lição, agora pensando no mundo dos negócios, e essa lição, todas as vezes que eu quebro ela, que eu fujo dela, que eu esqueço dela, eu me dou mal. Que é basicamente, no mundo dos negócios, é sobre fazer mais e melhor, 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 até o momento em que não é mais possível fazer mais e melhor. E aí sim você faz algo novo. Então vejo que no empreendedorismo a gente tem a síndrome do objeto brilhante. A gente está o tempo todo buscando a nova oportunidade, o novo hack, a nova estratégia. E esquece de fazer o que a gente já faz, mais e melhor. Se você pode aperfeiçoar o teu processo de vendas, se você pode aperfeiçoar a tua produção de conteúdo, se você pode fazer mais atividades, por que você está tentando fazer algo novo? Então essa cabeça de mais e melhor, ela me serviu muito. E todas as vezes que eu fui infiel a esse aprendizado, eu me dei mal. Então, meu conselho para você é, sempre que você tiver com aquela coceirinha de nossa, eu devia começar algo novo, pausa, pensa e reflete. Aonde que eu posso fazer mais volume, mais unidades, e aonde que eu posso fazer melhor, aperfeiçoar, mais qualidade. Se você tiver essa visão, você vai chegar muito mais longe do que se você fica pulando de barco em barco, tentando sempre fazer a coisa nova, a nova novidade. Esquece isso. O segredo está em fazer mais e melhor, consistentemente, até que não tem mais como fazer mais e melhor. E aí sim, você pensa em fazer algo novo. Certo? Próxima lição. Essa lição conecta muito bem com a lição passada, mas não é uma lição de negócio, é uma lição de vida. Quando você entende o abismo que existe entre algo que é bom e algo que é excelente, nós entendemos que é impossível ser excelente em tudo. Imagina só o Usain Bolt sendo campeão também de futebol, de vôlei, de basquete e de remo. Será que ele ia conseguir ser o maior corredor de 100 metros rasos do mundo? Eu acredito que não. Porque ele não ia ter tempo, energia e esforço para se dedicar para o esporte. E aí ele ficaria para trás porque ele está se dedicando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, esse conceito de que existe um abismo gigante entre o bom e o excelente, ele traz para mim duas grandes reflexões. A primeira é que não dá para ser excelente em tudo, que nós temos que priorizar e nós temos que ter foco. Porque nós só temos 24 horas no dia. Se você é nutricionista, você provavelmente dorme 8, que é muito importante. Eu, pelo menos, durmo de 8 a 9, inclusive. E o restante das horas que nós temos no dia, nós temos que dedicar a elas a coisas que são importantes para nós. Só que se você está totalmente dividido, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você nunca vai ter o volume suficiente para poder ser excelente. Então você não consegue ser excelente em tudo, e o volume, ele é muito importante. Qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar numa corrida de 100 metros rasos? Às vezes é 1 milésimo de segundo. E esse milésimo de segundo, ele faz toda a diferença do mundo. É a diferença entre você ser reconhecido pelo resto da vida e você ser mais uma pessoa que ficou em 4º lugar, em 3º lugar, em 2º lugar, provavelmente vai ser esquecido de forma bem rápida. Então, meu amigo, minha amiga, da próxima vez que você for pensar em fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, se lembre que você não vai conseguir ser excelente nessas 1000 coisas. Você pode ser excelente em 1 ou 2. E aí você tem que escolher muito sabiamente qual que aonde que você vai colocar a sua energia, o seu tempo. Mas é importante entender isso para que a gente não fique difuso, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem ser bom em nada. Beleza? Inclusive, isso me lembra, né, o fato de que quando a Nutrição Sem Fronteiras começou a ganhar velocidade, eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, talvez a mais difícil de todas. Foi parar de atender os meus pacientes. Porque eu sempre fui o cara do foco. Eu sempre tive isso muito internalizado dentro de mim, que não dá para ser excelente em tudo. E quando eu me vi entre os meus pacientes e entre, na época, os meus mentorados, né, que hoje são alunos da nossa escola de negócios, eu vi que eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão foi muito difícil. Eu larguei algo que eu tinha construído durante anos para poder focar exclusivamente em uma aventura nova. Só que eu sabia que o impacto que eu poderia gerar ajudando os nutricionistas era muito maior do que o impacto limitado que eu poderia gerar ajudando os meus pacientes. E eu tomei essa decisão sabendo que para ser excelente no mundo dos negócios, construir o que a gente está construindo, eu precisava estar 100% focado nessa missão. Então,
Fica aí esse aprendizado. Outra grande lição, essa já de business, tá? Inclusive, se você tá comigo até agora, não esquece de deixar o teu comentário com qual foi o maior insight, a maior lição, qual que ressoou mais com você, que eu vou adorar ler depois, tá? Mas, entrando aqui no nosso próximo insight, próxima lição, se hoje você trabalha o dia inteiro e não consegue ter resultados, significa que você provavelmente está sendo tomado pelas distrações do dia. Uma coisa que eu aprendi muito cedo é que trabalho focado muda o jogo. Trabalho focado, sem distrações, nas coisas mais importantes, muda o jogo. E muitas pessoas hoje estão presas nas distrações do dia a dia e não tem tempo para focar nas coisas mais importantes. Isso para mim é algo muito prejudicial no curto, médio e longo prazo. Então, se hoje você trabalha o dia inteiro, mas não consegue mover o ponteiro, não consegue ter os resultados que você gostaria, meu conselho prático para você é que você defina na tua agenda quais são os horários que você vai dedicar ao trabalho focado para as coisas mais importantes. Eu, por exemplo, sempre começo o meu dia pelas coisas mais importantes. De 5 da manhã até 7, 7 e meia, eu faço as coisas mais importantes. Inclusive, esse vídeo que eu tô gravando é nesse bloco de horário. Comecei às 5 horas, comecei a gravar os vídeos, podcast, pro YouTube, e vou ficar até 7 e meia aqui. Então, sempre começar o dia pelas coisas mais importantes e ter horários. E aí, claro, às vezes você pode não conseguir começar o dia, mas você ter horários definidos de trabalho focado durante o teu dia. Porque se você não tem isso bloqueado, onde você vai ter trabalho criativo, onde você vai olhar para a parte estratégica, onde você vai fazer o que é importante, a vida, ela vai acontecendo. E aí você vai perdendo essas oportunidades de avançar, porque você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e às vezes até coisas que não são tão importantes, tá? O que eu chamo de incêndios, né? Apagando vários incêndios, mas não planejando a estrutura para que os incêndios não aconteçam mais. Então, meu conselho para você é, se você trabalha muito, mas tem pouco resultado, você está trabalhando nas coisas erradas, ou você tem muitas distrações durante os seus blocos de trabalho. Então, cria o que eu chamo de bunker. Um local com água, café, sem interrupções, onde você tem um horário determinado, bloqueado, protegido, para você focar no seu trabalho mais importante. Falando agora sobre desenvolvimento de habilidades. Se você é o maior produto da jornada empreendedora, você tem que estar o tempo todo desenvolvendo novas habilidades e conhecimentos que vão te levar para frente. Não só no business, mas na vida. E eu criei uma equação matemática, quem é nosso aluno sabe que eu adoro equações matemáticas e criar esse tipo de coisa para poder pensar em termos e conceitos específicos. E habilidade é algo que eu sempre refleti muito sobre, porque eu acredito que todos nós estamos a uma habilidade de mudar as nossas vidas. A diferença de você, para os nossos alunos que faturam 100 mil reais, 200 mil reais, 400 mil reais por mês, são habilidades e conhecimentos que eles têm e que você talvez ainda não tenha. Se todos nós estamos a uma habilidade de mudar as nossas vidas, como que eu faço para adquirir essa habilidade? Então eu criei uma equação que é habilidade é igual a volume vezes tempo vezes preparo. Então, volume, quanto mais você faz, melhor você fica na habilidade. Tempo, quanto mais o tempo passa, você está fazendo, melhor você fica. E preparo, quanto mais você estuda, você entende os conceitos, os fundamentos, melhor você fica naquela habilidade. Só que aqui tem uma sacada. O volume, ele vai de 0 a 10. Tempo, de 1 a 10. E preparo, de 1 a 10. Isso significa que você pode se preparar pelo resto da vida, fazer um monte de curso, estudar, tudo que você quiser para aprender. Mas se você não executar, você não fizer o volume, você não colocar as repetições, você não vai aprender nada. Eu acredito que o volume, ele nega a sorte. Então, se você hoje quer, sei lá, tocar violão, e você tenta uma semana, você tem que ter muita sorte para poder conseguir tocar esse violão bem, concorda? Agora, se você se dedica durante um ano, você negou a sorte. É impossível você não saber tocar violão depois de um ano, todos os dias praticando. Então, isso é algo que mexe muito comigo. Quando eu vejo, por exemplo, um nutricionista que começou a vender o seu serviço novo de consultoria premium, e aí tentou vender com 3 pacientes e não conseguiu, e aí ele desiste, ele está contando com a sorte. Porque talvez esses 3 disseram não e os próximos 3 vão dizer sim. Talvez esses 3 disseram não, mas se ele entrasse em contato com 30, ele descobriria que de 30, 15 ou 20 converteriam. Então, o volume, ele nega a sorte. Faça tantas repetições que é impossível que você não tenha resultado, que é impossível que você não aprenda essa nova habilidade. Esse é um conceito que ele mudou completamente a minha cabeça, a minha vida, a minha mentalidade. Porque eu entendi que habilidade não é sobre estudar todos os livros,
ler um monte de livro de vendas, assistir vídeos. Não, é sobre ir para o campo de batalha, testar o que eu aprendi no volume e através disso realmente adquirir essa nova habilidade. Então, habilidade é igual a volume vezes tempo vezes preparo. Você quer adquirir uma habilidade nova, faz o que tem que ser feito durante o tempo necessário e estuda para poder se aperfeiçoar e ter um preparo que vai te levar mais longe. Beleza? Um próximo insight, um próximo aprendizado muito importante para mim é que reinvestir no teu negócio é a melhor forma de investimento que existe. O que eu quero dizer com isso? Hoje tem vários movimentos de investimento. Pode investir no fundo de renda fixa, FI, pode investir em ações, pode investir em Bitcoin, criptomoeda, no que você quiser. Só que eu acredito que não tem nada que vá trazer resultados maiores do que investir no teu próprio negócio, porque você tem controle do teu negócio. Então, quando você investe, por exemplo, na Nutrição Sem Fronteiras e tem um aumento médio de faturamento de 314% em 6 meses, qual que é o outro investimento que você teria esse resultado? Quando, por exemplo, o Bruno Itagiba, que tem episódio dele podcast também, sai de 10 mil para 40, 50, 60 mil reais de faturamento mensal, qual que é a diferença que isso faz na vida dele? E lembrando que quando você sai de 10 para 50 mil de faturamento, você não ganhou 40 mil a mais esse mês. Todos os meses você vai ter esse aumento na tua renda. E isso é algo que vai empilhando no longo prazo. Então, se eu puder te dar um conselho, é que você, antes de pensar em investir em bolsa e nessas coisas, investe em você. Até que você tenha investido tanto nas suas próprias habilidades e conhecimentos, na sua capacidade de ganhar mais, que você vai ter tanto dinheiro sobrando, que aí sim você vai começar a investir em ações, em fundo de renda fixa e tudo o que envolve. Então, invista primeiro no teu negócio, em você empreendedor, que esse é o melhor caminho. Um outro grande insight, um outro grande aprendizado dessa grande jornada, né, desses últimos 30 anos, é que os jogos eles são ganhos na escolha dos jogadores. Isso significa que sempre que você vai contratar alguém, você tem que contratar com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero. Isso vale para estagiários, secretárias, vendedor, time de marketing, para tudo. É importante que você escolha muito bem as pessoas que você está trazendo para trabalhar com você. Porque essas pessoas, elas vão conviver com você durante todo o dia, elas vão te apoiar em estratégias, vão te apoiar no operacional, e é muito importante que essas pessoas estejam compradas, não só na cultura e nos valores da empresa, mas também no sonho grande que você está construindo, que elas estejam compradas na transformação de vida dos teus pacientes. Então, se eu puder te dar um conselho em relação à contratação, é que você faça isso de forma lenta, progressiva e programada. Então não vai tentar contratar rápido de uma vez, aquele primo. Não faz isso. Passa tempo procurando, conversa com várias pessoas, faz uma seleção realmente criteriosa, porque essa pessoa que vai entrar na tua empresa, ela tem um poder ou de te impulsionar ou de te atrasar. Porque se você contrata mal, você vai dedicar tempo, dinheiro, energia em uma pessoa que não vai gerar resultado e que provavelmente vai sair muito em breve da tua empresa. Então, os jogos são ganhos na escolha dos jogadores. Contratar é um trabalho muito importante do empreendedor, talvez o mais importante de todos, tá? Uma outra grande lição, isso é algo que eu sempre reflito, né? É que o sucesso, ele cria um movimento de complacência. Então, como que funciona na prática? Você falha, você erra, aí você aprende. Aí o aprendizado te leva para o sucesso. O sucesso te leva para a complacência e a complacência te leva novamente para a falha. Então, se você puder pular essa etapa de ficar complacente, de ficar tranquilo demais, de achar que as coisas estão garantidas, de, enfim, ter essa postura mais passiva, se você estiver sempre entendendo que quando você fica complacente, você falha, você consegue pular essa etapa. Tem uma frase famosa, não sei exatamente quem falou, mas que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. É basicamente isso, é você estar sempre de olho em que quando você tem sucesso, quando você tem resultado, muitas vezes o sucesso ele sobe um pouco a cabeça, você fica complacente, você acha que está tudo garantido. E eu vi isso acontecer com diversos nutricionistas, grandes nomes do nosso mercado que você conhece, com centenas de milhares de seguidores que buscaram o nosso apoio para ajudá-los, porque simplesmente eles tinham entrado na complacência, tinham achado que as coisas estavam garantidas, só que não estavam. Então, cuidado com isso, cuidado com achar que você é bom demais, porque isso provavelmente pode te levar para grandes problemas. Já me levou e eu quero trazer as lições sem que você tenha que acumular cicatrizes aqui hoje, certo? Uma outra grande lição é que a marca, seja a sua marca pessoal ou uma marca como a Nutrição Sem Fronteiras, é uma coisa que leva tempo para ser construída. Marca é que nem reputação. Você tem que ir construindo ação após ação, promessa após promessa,
estratégia após estratégia, e tudo isso tem que ser algo que está dentro de uma visão de muito longo prazo. Porque se você quer construir sua marca pessoal, quer construir uma marca do dia para a noite, isso não é possível. Porque no final uma marca é associações que as pessoas fazem entre uma coisa que elas não conhecem com uma coisa que elas conhecem. Então quando você pensa, por exemplo, em Nutrição Sem Fronteiras, talvez você pense que o mundo é dos executores, colocar o paciente no centro, aumento de faturamento e valorização profissional. São associações que vão sendo construídas a partir da marca Nutrição Sem Fronteiras. Só que isso leva tempo. Leva bastante tempo. E é importante que você esteja com as expectativas muito alinhadas, entendendo que é um processo de longo prazo, mas é um processo que traz muitos frutos. Porque uma marca forte, ela impulsiona todo o resto. Então, se eu puder te dar um conselho, é expectativas alinhadas, fazer promessas e cumprir promessas, dá tempo ao tempo. Porque é isso que vai fazer a tua marca ser forte, tá? Uma próxima lição muito poderosa é que aprender. O que é o significado de aprender? Eu gosto muito de definir as palavras, de definir conceitos. Eu sempre fiquei reflexivo sobre o que é ser inteligente. O que é ser inteligente, afinal? Quem que são as pessoas inteligentes? E para mim, ser inteligente significa aprender mais rápido, adquirir o conhecimento de forma mais acelerada. E aí vem a próxima pergunta. O que é aprender, afinal? Para mim, aprender é estar nas mesmas circunstâncias e agir de forma diferente. Então, se você, por exemplo, escuta um podcast de vendas, e aí você volta para a tua realidade e age da mesma forma que você agia antes, sem modificar ou melhorar o teu processo de vendas, significa que você não aprendeu nada. Então, para mim, é muito melhor você executar do que você acumular conhecimento. É quando você executa, muda o comportamento, que você aprende de verdade. Isso significa que para ser mais inteligente, você precisa simplesmente mudar o comportamento mais rápido. Porque quanto mais rápido você muda o seu comportamento, mais rápido você aprende. Por isso que eu acredito que o mundo ele é dos executores. Quem é rápido em mudar o comportamento, depois de ter adquirido um novo conhecimento, vai aprender e vai avançar com muito mais velocidade. Então, quanto mais rápido você mudar as suas ações, mais rápido você vai aprender. Isso é uma filosofia que eu venho carregando na minha vida há um bom tempo e vem me servindo muito bem, tá? Uma próxima lição, que inclusive se conecta bem com a lição, duas lições atrás, né? Que é a questão da marca. Marca e reputação tem um paralelo muito próximo. E essa lição, ela diz que reputação não se constrói novamente. Reputação você só tem uma. Você nunca pode começar uma nova reputação. Então, sempre que você estiver diante de uma situação onde você tem que escolher dinheiro ou reputação, ou você tem que escolher qualquer coisa e reputação, escolha a reputação. Porque o que as pessoas falam de você é algo que tem um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. E essa reputação ela é construída de acordo com as suas atitudes. Então, você tem que ser intencional. Construir intencionalmente a tua reputação é algo muito poderoso. Entendendo que você sempre pode começar um novo negócio, mas nunca uma nova reputação. Isso traz uma reflexão muito profunda de que nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado com o que as pessoas estão falando das nossas atitudes. E isso é interessante de pensar, porque muitas pessoas fazem loucuras e queimam suas reputações e em um segundo estragam toda uma trajetória profissional ou pessoal. E eu acredito que se você for genuíno a quem você é, e você use as suas particularidades para construir uma imagem que é positiva, isso tem um poder gigantesco, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então, se eu puder te dar um conselho, é sempre busque preservar a sua reputação e também tente cultivar intencionalmente essa reputação dentro do mercado profissional e também da sua vida pessoal, porque isso é algo que tem um poder gigantesco que vai construir a tua marca e vai fazer com que o teu negócio e a tua vida pessoal sejam muito melhores. Uma outra reflexão que eu queria trazer é que o respeito mais difícil da gente conquistar é o nosso próprio respeito. Eu sempre fui uma pessoa que ligou muito para a opinião alheia. Isso é algo que é ruim, porque quando você liga muito para a opinião alheia, muitas vezes você se vê com os valores dos outros sendo empurrados em você. E eu acredito que o respeito mais difícil de se conquistar não é o do seu colega, da sua família, do seu pai, da sua mãe, mas sim o seu próprio respeito. Porque você sabe tudo o que você faz. Você sabe quando você desiste. Você sabe quando você deu o seu melhor ou quando você simplesmente fez do jeito que, enfim, de qualquer jeito. Isso é bem interessante, porque quando você está ligando muito para a opinião dos outros, você, na verdade, está ligando para uma opinião que é baseada em percepções, não na realidade. Mas a sua opinião que você tem sobre você, ela é baseada na realidade nua e crua. Porque você convive com você o tempo todo. Então, o respeito mais difícil de se conquistar é o seu próprio respeito. Eu acredito que a liberdade real, na essência,
Ela começa quando você deixa de se preocupar com a opinião alheia. Eu tenho um trabalho constante de fazer com que a minha própria voz seja a voz mais alta aqui dentro. Porque muitas vezes nós escutamos outras vozes, e às vezes até uma voz de um familiar, ou de um primo, ou de um tio, ou de uma mãe, de um pai, ou até mesmo de uma pessoa da época da escola, da faculdade, que fica te criticando e que você fica escutando ela e se deixando levar. Muito cuidado com isso, tá? Foque em conquistar o seu próprio respeito e não ficar querendo buscar o respeito e a admiração de outras pessoas. Se você se respeita e se admira, já está bem demais. Você tem que ficar muito feliz com isso e agradecer, porque essa é a admiração e o respeito mais difícil de se conquistar. Então, se você conseguiu, parabéns, tá? Parabéns, porque isso é admirável e isso só é conquistado a partir de consistência. Porque se você é inconsistente com os seus atos, com as suas palavras, com o que você diz, com o que você pensa e com o que você faz, é muito mais difícil que você tenha esse respeito próprio, tá? E se você tá aqui comigo até agora, longo episódio hoje aqui no nosso canal, no nosso podcast, eu quero te lembrar que você deve pegar os maiores insights e lições e levar para a execução, levar para a vida real, porque não adianta também só acumular um monte de ideias e não executar. Isso significa que você não vai ter aprendido nada. Então lembre-se de executar e também de deixar o seu comentário me dizendo qual foi o insight, qual foi a lição mais importante, mais valiosa que você tirou desse episódio de hoje, beleza? E aí, próxima lição. Perdedores focam nos concorrentes. Vencedores focam em vencer. Isso é algo que ressoa muito comigo. Durante toda a minha jornada aqui na Nutrição Sem Fronteiras, nós tivemos vários concorrentes, inclusive concorrentes bem... como é que eu posso dizer? Sujos, desleais, vamos colocar assim. E durante essa jornada eu entendi que os concorrentes, muitas vezes, eles ficam focados nos outros concorrentes, em saber o que o pessoal está fazendo, qual que é a narrativa, qual que é a copy, qual que é o funil, qual que é a estratégia. E muitas vezes eles estão ali copiando, né, tudo isso. Só que os vencedores, as pessoas que estão no topo, elas não estão olhando para a concorrência, elas só estão focadas nos seus clientes, nos seus alunos, nas pessoas que importam, que são as pessoas que estão ali vivendo a transformação. Durante esses últimos anos, eu lembro de um momento chave, e foi a primeira vez que um aluno nosso copiou a nossa metodologia para poder ensinar por aí, né? Inclusive a gente tem um jurídico bem forte que lida com esse tipo de problema, mas a primeira vez que isso aconteceu, eu e a Laís, a gente ficou super preocupado. Poxa, copiaram o nosso método, estão vendendo mais barato do que a gente vende. Poxa, que coisa horrível, estão pirateando o nosso trabalho. Só que a Laís olhou para mim, sentou, me puxou para conversa e falou, sabe, eu tava refletindo, sabe por que a gente tá com tanto medo dessa concorrência? Porque a gente sabe que o nosso produto não está tão bom quanto poderia estar. E isso foi um tapa na cara, porque naquele momento eu entendi que, ao invés de estar focando nos concorrentes que estão copiando, eu tenho que focar no meu cliente, no meu produto, eu tenho que focar em vencer. E aí, desde então, eu e a Laís, a gente criou essa obsessão pelo produto, pela melhoria contínua da nossa entrega. E de lá pra cá, a gente construiu o que construiu e todos os concorrentes que foram surgindo no meio do caminho foram ficando. Porque no final das contas, essas pessoas que agiram de forma desleal, copiando e tentando replicar a metodologia, elas estavam copiando algo que elas não entendem. E quando um parafuso quebra, a pessoa não sabe aonde consertar. Isso cria um negócio que ele não é sustentável. Então, muito cuidado com essa questão dos concorrentes, de ficar obcecado pelos concorrentes. Tem várias pessoas que são obcecadas pela Nutrição Sem Fronteiras, obcecadas por... E eu nem lembro dessa galera, eu tô vivendo a minha vida, construindo o meu negócio. Então faça a mesma coisa. Não existe vingança diferente de ter sucesso. Se você quer se vingar de alguém, esquece isso, só foca em vencer. Porque vencer é a maior vingança que existe. Porque essas pessoas elas vão ficar a vida inteira pensando em você, se comparando, e você vai estar fazendo o quê? Focando no teu cliente, focando em entregar valor, focando em crescer o teu negócio e em se desenvolver durante a jornada. Então, perdedores focam nos vencedores e vencedores focam em vencer. E aí você tem que decidir de que lado você quer estar. Eu com certeza prefiro estar do lado onde eu estou focado no meu cliente, focado em vencer e não em saber o que é que os outros estão fazendo, porque isso é pouco importante, beleza? Outro grande insight, inclusive, conecta com o que eu acabei de falar. Eu tinha muito medo, por exemplo, da concorrência, daquilo que estava acontecendo. Mas eu percebi que o medo, inclusive isso é uma frase que eu tenho salva aqui no descanso de tela do meu computador, de que o medo ele tem 1 quilômetro de extensão, mas só 1 único centímetro de profundidade. Então quando a gente observa o medo de longe, ele parece ser um grande monstro. Mas quando a gente chega perto e bota o pezinho na água, não dá para se afogar ali. Só que muitas vezes a gente fica encarando esse medo
e criando essa percepção de que aquilo ali é um monstro de 7 cabeças, que a água ela vai começando a subir. E às vezes, de tanta gente evitar conversas difíceis, situações desconfortáveis, tudo que envolve, o medo vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aquele centímetro pode sim virar 1 quilômetro de profundidade. Você pode se afogar no medo. Então acredito que quanto antes a gente encara o medo, quanto antes que a gente coloca o pezinho na água para ver se é tudo aquilo mesmo que a gente imaginava, mais rápido a gente consegue vencer essa parada. O medo ele é natural. Natural. Sempre que você vai subir o seu preço, mudar o seu processo de vendas, fazer algo novo na vida, independente se é nos negócios ou na vida pessoal, o medo ele vem. Só que você tem que enfrentar isso de frente, entendendo que nós sofremos muito mais na nossa mente do que na realidade. Pode pegar em qualquer história, por exemplo, essa história do concorrente. Eu achava que o mundo ia acabar. Alguns meses depois, o cara tava lá passando um mau perrengue, meu negócio continuou crescendo e o medo que eu tinha era infundado. Então, fica ligado nisso. O medo, ele tem 1 quilômetro de extensão, mas só 1 centímetro de profundidade. Encara ele de frente, porque a vida que você quer viver, provavelmente, está do outro lado dos medos que você não está enfrentando. Então, fica esse recado. Um próximo grande insight é que na vida nós temos 2 moedas de troca, certo? Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. A gente está o tempo todo trocando um pelo outro. Trabalha, investe o tempo para ganhar dinheiro. Pega o seu dinheiro, contrata time, gestão, processo, tecnologia e recupera o seu tempo de volta. Essa é a lei. Nós estamos o tempo todo nesse processo. E quando eu penso no jogo mais avançado, nós estamos trocando dinheiro pelo tempo. E no jogo que você está mais no início, você está usando todo o teu tempo para ganhar dinheiro. Então é importante entender isso, que em certas etapas da tua carreira, você vai ter que dedicar teu tempo, tua energia para poder ter resultado. Mas quando você já está mais avançado, o ideal é que você use o teu dinheiro, invista ele para recuperar o teu tempo de volta. Porque o tempo ele é muito mais precioso do que o dinheiro. Muito mais precioso do que o dinheiro. Mas nós precisamos do dinheiro para poder realizar os nossos sonhos, objetivos, para ter qualidade de vida. Então você tem que estar sempre balanceando essas 2 moedas. No início, tá tudo bem sacrificar todo o teu tempo para poder gerar resultado. Mas depois de um certo período da tua carreira, a agenda está lotada, você já não tem mais tempo para nada, tá perdendo qualidade de vida, tempo de qualidade com a família, tudo isso que envolve, você tem que começar a mudar a chave e começar a pensar como que eu consigo ter mais tempo na minha rotina para as coisas que são importantes. Quais são os processos, as pessoas que eu tenho que contratar, qual a tecnologia que eu posso usar para poder aumentar a minha produtividade, a produtividade da minha equipe. Então isso é uma reflexão que eu estou o tempo todo fazendo com o pessoal do Cronos. Cronos, que é o nosso Mastermind, nosso grupo de negócios mais avançado, que é restrito para quem já fatura pelo menos 40 mil por mês, né, que é a nossa marca de 10 mil por semana, ele é um grupo que é tudo sobre tempo. É tudo sobre recuperar o nosso tempo de volta. E eu acredito que se você hoje já está jogando esse jogo avançado, já tem a agenda lotada, você provavelmente quer também ter mais tempo. Então, reflete sobre isso. Nem sempre é sobre ter mais dinheiro. Muitas vezes é sobre usar o teu dinheiro para ganhar velocidade, para recuperar tempo. E isso é uma sacada que mudou muito a minha vida quando eu entendi. Porque hoje em dia, tem nada que eu valorize mais do que o meu tempo. E eu invisto grandes quantias de dinheiro para poder ter mais tempo e usar esse tempo de forma mais inteligente. Então, fica ligado nessa lição, porque muitas vezes você talvez esteja investindo dinheiro de forma errada, sem recuperar o tempo de volta, ou você tem muito tempo e não está usando ele da forma correta para ganhar dinheiro. Então, vale a pena balancear esses dois. Um próximo insight, uma próxima lição, isso é uma coisa que eu reflito muito sobre. Quando a gente pensa em tristeza e ansiedade, e aí de novo, né, dando sentido para as coisas. E aí eu não sou psicólogo, não tenho nenhum tipo de formação nessa área, mas são reflexões que eu mesmo faço para poder me ajudar a lidar melhor com a vida. Então quando a gente pensa, por exemplo, em tristeza, eu percebo que a tristeza ela vem muito de uma falta de opções. Você não sabe o que fazer e você fica triste. Você não vê um caminho claro para seguir. Já a ansiedade, ela vem de ter opções demais e não ter clareza de qual que é o melhor caminho. Então muitas vezes eu tenho que lidar com um aluno nosso na NSF, alguém que está super ansioso, por simplesmente ter várias coisas para fazer, mas não saber o que fazer exatamente. E quando eu dou a orientação, eu direciono a pessoa para um ponto específico e falo para ela esquecer todo o resto, a ansiedade ela cai. Então sempre que você estiver se sentindo ansioso, reflita. Dentre as opções que eu tenho, qual que deve ser a minha prioridade? Define a prioridade e coloca energia nisso. E sempre que você estiver se sentindo triste, tente buscar uma opção. Porque provavelmente você se sente sem opções. E é por isso que você está triste, deprimido. Então buscar soluções, alternativas, faz com que você consiga sair desse buraco. Então isso é uma reflexão que eu sempre faço. Se eu estou me sentindo ansioso, provavelmente eu não estou priorizando.
E se eu estou me sentindo triste, provavelmente eu não sei o que fazer e eu preciso de mais informações, eu preciso buscar esse conhecimento. E essa sacada me ajuda muito a me manter em um estado positivo, não sempre, mas na maioria do tempo. Então isso é algo que me ajuda bastante a entender que tristeza vem de falta de opções e ansiedade vem do excesso de opções. Um outro grande insight, reflexão, lição de vida é que dinheiro, din-din, é apenas um reflexo do impacto que a gente gera na vida dos nossos clientes, dos nossos pacientes, dos nossos alunos. Eu vejo muita gente focando no dinheiro, no money, na grana, no número que você vê ali no seu celular. Só que, se a gente for observar, dinheiro é um reflexo do resultado que você gera para os seus clientes. Não existe atalho. Não existe atalho. Para você ganhar dinheiro, você precisa gerar alguma transformação, gerar algum impacto na vida das pessoas que confiaram em te dar esse dinheiro, concorda? Então, meu querido, minha querida, esquece a grana. Foca no cliente. Foca no teu paciente, em gerar resultado para ele, em se conectar, porque isso vai fazer com que o dinheiro flua de forma muito mais natural. Então isso é um conselho que eu queria muito trazer para você. Esquece o objetivo final. Foca nos processos. Foca na jornada. Foca no teu cliente. E aí você vai ver que o resultado financeiro vai ser muito maior do que quando você estava olhando só para fazer dinheiro. Um outro grande insight e reflexão é que todo mundo tem sonhos, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem aspirações. E muitas vezes nós dizemos que temos um sonho, falamos sobre isso, mas nós não agimos de acordo. Sonhos exigem sacrifícios. E se você não se sacrificar pelo teu sonho, o seu sonho se torna um sacrifício. Isso é uma reflexão que eu sempre faço, porque eu tenho grandes sonhos, eu tenho grandes objetivos. Só que para poder alcançar isso, eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que sacrificar coisas que também são importantes para mim, pelo menos durante uma temporada da vida. E isso é algo que é um alinhamento de expectativas. Se você não está com a expectativa bem alinhada, você vai se frustrar. E frustração gera desistência. Desistência faz com que você caia do jogo infinito, que é o empreendedorismo, que é a vida. Então, se você tem um sonho, independente de qual seja, se você quer correr uma maratona, se você quer ser um atleta de fisiculturismo, se você quer faturar 100 mil reais por mês, se você quer viajar para a Europa, independente de qual que é o teu sonho, você vai ter que fazer sacrifícios. Talvez você tenha que juntar dinheiro e deixar de fazer coisas importantes para você. Talvez você tenha que investir muito do teu tempo em coisas que você não gosta tanto e sacrificar coisas que você gosta, hobbies e coisas importantes. Não importa. Mas, se você tem um sonho grande o bastante, você provavelmente vai ter que sacrificar outras coisas para poder alcançá-lo. E aí são trocas. Trocas da vida que você tem que equilibrar para poder realmente chegar onde você quer chegar e ser feliz aproveitando a jornada. E o último insight, a última lição, 30 lições nesses últimos 30 anos de vida, é que sempre que você puder, compre tempo. Lembra que eu falei que nós temos duas moedas na vida e que o tempo é a moeda mais importante? Depois de um certo período de carreira, de evolução, a gente começa a valorizar cada vez mais o nosso tempo. E existe um conceito de que quando você compra tempo, quando você investe em alguém que já viveu as lições que você quer viver, que já está onde você quer estar, que já sabe qual que é o caminho, as pedras, os desafios, os obstáculos, você está comprando não só tempo, mas velocidade. Você está distorcendo o tempo. Algo que poderia demorar 10 anos pode acontecer em poucos meses. E eu vivi muito disso nesses últimos anos. Ter investido em mentorias, consultorias, masterminds, eventos no exterior, tudo que a gente fez nesses últimos 2 anos fez com que a gente encurtasse uma linha do tempo que poderia demorar décadas para a Nutrição Sem Fronteiras chegar onde chegou. Mas chegou em apenas 2 anos. Porque eu e a Laís, a gente não teve medo e a gente não tem medo de investir e comprar tempo de quem já viveu o que a gente quer viver. Não tem nada mais valioso do que isso para o empreendedor, que é encurtar a distância entre o objetivo final e o momento atual, através do investimento que ele faz em outras pessoas que podem contribuir com a sua própria jornada. Isso é algo que mudou a minha vida e que muda a vida dos alunos da Nutrição Sem Fronteiras. Quantos cases que nós não temos aqui no próprio podcast, você pode dar uma sacada nos nossos estudos de caso e entrevistas, quantas pessoas que não tiveram a vida transformada por investir e comprar o nosso tempo, comprar os nossos erros e acertos. Eu acho que isso tem um valor inestimável, porque muitas vezes você pode demorar 5, 10, 15, 20 anos para poder aprender uma lição. Uma lição pode demorar décadas para você aprender. E ao mesmo tempo você pode investir 10, 20, 30, 50, 60 mil reais para poder aprender essa lição que demoraria 10, 20 anos. E eu não sei você, mas eu não estou disposto a esperar décadas para aprender algo
que eu posso aprender hoje em troca de dinheiro, porque dinheiro vai e vem. Mas aprendizados, conhecimentos, habilidades, isso você leva pro resto da sua vida. E elas vão empilhando uma em cima da outra, acumulando juros compostos, sem ter ninguém para te tirar. E isso tem um valor inestimável. Então meu conselho final para você é que você compre tempo. Esse é o meu maior segredo, é o maior segredo da Laís, é o maior segredo da Nutrição Sem Fronteiras. Nós não tivemos medo de comprar tempo. Nesses últimos 2 anos foram mais de R$1 milhão, sem nenhum tipo de maquiagem, investidos em conhecimento, em acesso, em networking, em eventos, em metodologia. E isso mudou a nossa vida completamente. E eu tenho certeza que se você tiver também esse espírito, você também vai ter a sua vida completamente transformada. Que é comprar o tempo de quem já viveu, acelerar os resultados, acelerar o processo e colher os frutos o mais rápido possível. Então meu conselho final para você é esse: invista em você. Invista tempo, invista dinheiro, invista energia em fazer com que você, empreendedor e empreendedora, se torne a pessoa que você precisa ser para gerar o impacto que você quer gerar no mundo, para realizar os sonhos que você quer realizar. Fechou? Então, esse foi o nosso episódio. 30 lições em 30 anos de vida, 30 aprendizados que eu tenho certeza que vão contribuir com a sua própria jornada. Meu objetivo aqui hoje era passar um pouco das lições sem que você tenha que acumular as cicatrizes que eu tive que acumular para poder aprender tudo isso. Se você tirou o valor desse episódio de hoje, não esquece de compartilhar com um amigo nutricionista, alguém que possa querer escutar algumas dessas lições, que precisa ouvir o que eu falei aqui hoje. Envia para essa pessoa e também não esquece de deixar um comentário me dizendo qual foi o insight, qual foi a lição mais importante, mais valiosa que você tirou desse episódio de hoje, beleza? Muito obrigado por você fazer parte dessa jornada. São 30 anos de vida, 30 anos de muito aprendizado. E nesses últimos anos eu tive o privilégio de construir uma comunidade ao meu redor, uma comunidade forte, uma comunidade que me apoia muito e que eu sou muito grato de fazer parte, de ser o líder dela. Então você hoje, só de consumir o nosso conteúdo, de engajar, de estar conosco nessa jornada, você faz parte da comunidade Nutrição Sem Fronteiras. Talvez você ainda não faça parte da tribo, mas você já faz parte do que é esse ecossistema. Então eu queria agradecer de coração por você estar conosco nessa jornada, nos apoiando, trazendo seu feedback, trazendo seus comentários, suas dúvidas. Tudo isso nos ajuda a fazer um trabalho cada vez mais forte e continuar essa revolução que a gente começou no mercado da nutrição. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada e eu vejo você no nosso próximo episódio.